Bom dia, pastor, a paz do Senhor. Pastor, o que está acontecendo com as pessoas? Estou vendo várias pessoas defendendo aí o grupo terrorista, dizendo que eles são minoria reprimido pelo povo de Israel. Como pode ter tanta gente que defende um grupo desses? É o Lucas. É, Ele é um jovem? é jovem, É jovem ele? pela foto. Lucas, a nossa sociedade, ela está contaminada, muito contaminada e apodrecida com esse pensamento de esquerda, com esse socialismo vagabundo e fajuto que é embutido na mente das crianças nas escolas municipais, estaduais, que é embutido na mente dos nossos jovens nos centros acadêmicos. Nós temos aí, isso não sou eu que estou falando, eu leio, eu me informo, nós temos aí muitos médicos que estão se formando, Breno, não se formam mais como médicos na área da medicina, não se formam mais médicos como se formava no passado, entendeu? Porque, assim, dentro desses centros acadêmicos, se deixa de dar muito conteúdo científico para ficar falando para ficar doutrinando essas pessoas politicamente, né? Então, esse pensamento de esquerda, ele se enraizou nas faculdades, nos centros acadêmicos, nas escolas, os professores, os sindicatos, né? Enraizaram esse pensamento de esquerda que é completamente, sabe, são coisas absurdas. E eles vão repetindo aquilo como se fosse papagaios, sem nem raciocinar, sem nem ver o sentido das coisas. Tá entendendo? Então, às vezes, e esse pensamento de esquerda também contaminou a igreja. Também contaminou a igreja. Tem gente dentro da igreja com esse pensamento de esquerda, que é uma coisa completamente antagônica. Porque esse pensamento da esquerda, essa doutrina da esquerda, não se alinha e nem pode se alinhar com a doutrina do cristianismo. Tudo aquilo que a esquerda defende, grandes pautas da esquerda, vão na contramão daquilo que o cristianismo prega. Não dá para o cara ser de esquerda e ser cristão, e estar na presença de Deus. Não é possível. Porque as grandes pautas da esquerda, elas vão na contramão das doutrinas do cristianismo. E esse pensamento de esquerda também contaminou a igreja. Porque na igreja nós temos muitos jovens da rede pública de ensino, na igreja nós temos muitos jovens que fazem faculdade, e que lá na faculdade a mente deles, eles são literalmente cauterizados ali, são doutrinados ali na faculdade. E defende Karl Marx, defende essas ideias de esquerda, sem nem direito raciocinar, entender e procurar entender, né? E é esse o problema. Como é que você defende um grupo terrorista, porque o Hamas não defende a causa da Palestina? Olha como a ignorância é grande. O Hamas, o Estado Islâmico, o Hezbollah, eles praticam a doutrina mais fanática do Islã, que é a Sharia. A Sharia é a doutrina mais fanatizada do Islã. E na Sharia, quando o muçulmano pratica a Sharia, que são aqueles muçulmanos mais radicais, e 1%, dizem, segundo, eu vi até essa semana, se eu não me engano foi na CNN, viu, Breno? Temos 1 bilhão e 200 milhões de muçulmanos no mundo. 1 bilhão e 200 milhões de muçulmanos no mundo, ok? Desse 1 bilhão e 200 milhões, 1% pratica a Sharia. Ou seja, 1% deles são fanáticos. Eles vivem a interpretação mais radical do Alcorão. Eles vivem a interpretação mais radical do Islã. 1% deles. Então você calcula 1% de 1 bilhão e 200 milhões. Praticam a Sharia, que é a interpretação mais radical do Islã e do Alcorão. Aí tu imagina esses milhões de muçulmanos fanáticos que estão dispostos a morrer pela causa do Islã, porque eles acreditam na promessa que terão 70 virgens à disposição deles lá no céu. Se eles morrerem como um homem-bomba, matando um monte de gente, eles serão mártires, terão direito a 70 virgens.
Esses que são mais radicais, eles acreditam que todo infiel tem que morrer. Todo infiel tem que morrer. E para eles, quem é infiel? É todo aquele que não confessa a fé dos muçulmanos, do Islã. Todo aquele que não é muçulmano é infiel. Ou seja, para eles o cristão é infiel. Todo cristão é infiel. Para eles, todo aquele que é infiel tem que morrer. E para eles, Hezbollah, o Hamas, Estado Islâmico, o Irã, que é um país que é uma nação maior do que o Brasil, que tem mais habitantes do que o Brasil, o Irã, eles acreditam que o povo, a nação de Israel, tem que ser extinta. A luta do Hezbollah não é pelos palestinos, pelo contrário, os palestinos são oprimidos. Eles estavam impedindo os palestinos de ir para o outro lado, para poder as crianças e as mulheres servirem de escudo, para eles se esconderem por trás dessas pessoas. Eles não estão preocupados com a vida dos palestinos. Eles não estão preocupados com um Estado palestino independente. Eles não estão preocupados em defendendo a causa de dois povos vivendo ali juntos em harmonia. Eles não estão preocupados com isso. Eles estabeleceram uma ditadura. Na década de 80, chegando perto da década de 90, eles ganharam a eleição do Fatah. O Fatah era o partido político do Yasser Arafat. Esse grupo era quem governava a Palestina. Hoje o Fatah governa a Jordânia. E está lá, na Jordânia, o Fatah governando sem toda essa complexidade, sem essa agressividade, sem essas guerras, sem esses ataques. Está lá, a Jordânia funcionando normalmente. Agora sim, inflamou a situação. E o Fatah governa lá. E qual é o medo do Fatah? O Fatah não quer o Hamas. Porque quando o Hamas foi lá e acabou com o Fatah, lá na faixa de Gaza. Quando eles assumiram lá, eles estabeleceram uma ditadura. Então, desde 1990, que não tem mais eleição na faixa de Gaza, porque eles estabeleceram uma ditadura lá, impondo com armas, eles começaram a oprimir as pessoas, dominar sobre as pessoas, e as pessoas ali na Palestina foram escravizadas por eles. Ora, quem é que governa hoje o Afeganistão? Quem é que governa o Afeganistão hoje? Você sabe quem é? Não sabe, não. Quem é que governa? Tiraram os americanos de lá, os americanos deixaram o país, e quando os americanos deixaram o país, eles foram lá e voltaram a dominar o país e estabeleceram o governo deles. O Talibã. Quem está governando o Afeganistão é o Talibã. Matando, oprimindo as mulheres, matando os gays, os homossexuais. Quem é de esquerda e defende o Hamas, devia ir para lá. Você é gay, irmão? Você é gay? Você é de esquerda? Você é gay? Vai lá para o Hamas para você ver o que é que eles fazem com os gays. Vai lá. Eles estabeleceram uma ditadura lá, Breno, domínio sobre o povo, escravizou o povo da Palestina, lá os palestinos se tornaram escravos deles, refém do terrorismo deles. E eles, usando esse pretexto de que defende os palestinos, eles não defendem os palestinos, não. Eles defendem o crescimento do poder deles, do domínio deles. E eles pregam a destruição de Israel. Eles não querem conviver em paz. Eles não querem a paz. Eles não querem o crescimento e o progresso do povo palestino. Eles defendem a destruição de Israel. Então eles invadem o território de Israel. Só numa festa eles matam 260 jovens. Eles invadem as fazendas, as pequenas comunidades agrícolas, e eles matam mulheres, crianças, famílias inteiras. Crianças são degoladas, decapitadas, amarravam as crianças e tocaram fogo. É porque Israel não está mostrando as imagens. E isso não é um ataque terrorista, isso é o quê? Aí tem gente que vem defender o Hamas. E às vezes gente que está na igreja. É por quê? Porque está contaminado por esse pensamento maluco, diabólico de esquerda. Porque para mim a esquerda é do cão, a esquerda pertence a Satanás. Esse pensamento de esquerda que defende aborto e mais um monte de coisas que eles defendem que são verdadeiras aberrações, isso é do maligno. Mas tem gente na igreja que defende esses pensamentos aí, né? O que é que vai fazer? Então é por isso. A resposta para o Lucas é mais ou menos essa, viu, Lucas? Cheiro, um abraço. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor, vamos orar por Israel.
Quero convocar toda a igreja para orar por Israel. Israel é o termômetro do mundo. Israel é o povo de Deus, gente. Isso que está acontecendo lá em Israel é nada mais, nada menos do que as escrituras se cumprindo. É só a palavra de Deus se cumprindo. E nada mais, nada menos do que o anúncio da volta de Jesus. Jesus está voltando. E não fique pensando que essa guerra vai acabar agora. Vai inflamar, né? Vai inflamar. O Irã já está ameaçando Israel. O Irã é apoiado pela Rússia, que é apoiada pela China, que é apoiada pela Coreia do Norte. Chamo de eixo do mal, né? Esses países apoiam o Hezbollah. O Irã apoiou o Hezbollah. Esse ataque foi todo ele patrocinado pelo Irã, né? Aí os Estados Unidos e a OTAN apoiam Israel. Se Israel sofrer um ataque do Hezbollah, os Estados Unidos vão entrar na guerra. Então nós estamos aí na iminência de uma terceira guerra mundial. Estamos há muito pouco. Há uma linha muito tênue para uma terceira guerra mundial. E isso nada mais é do que o anúncio da vinda de Jesus. Israel é o termômetro do mundo. Orem por Israel. Orem por Israel, porque Israel é o termômetro do mundo. Israel não atacou ninguém. Israel é o único país que tem democracia naquela região ali. É o único. O único país democrático ali é Israel. O resto tudo é ditadura. Tudo é ditadura. O único democrático ali é Israel, que existe de verdade uma democracia, onde as pessoas podem viver com liberdade, quem quiser ser o que for, vai ser o que quer ser. Israel defende a democracia. Aí o Hamas vai lá e ataca o Estado soberano de Israel, entra no território, num dia só mata mais de 1.200 pessoas num ataque terrorista, e ainda tem gente que defende isso. E você acha que eles não vão atrás desses terroristas? Eles não vão devastar aquilo ali tudinho para pegar esses terroristas? Ah, pastor, mas vai morrer muito inocente, infelizmente. Aí é onde a gente lamenta a morte de crianças, o sofrimento dessas famílias, tendo que abandonar suas casas, se desfazer dos seus bens e sair como flagelados da guerra. A gente lamenta de verdade isso aí. Mas quem começou isso devia ter pensado. Não pensou no povo, né? Não pensou no povo da Palestina, né? Quem fez isso não pensou no povo da Palestina, porque sabia que a retaliação ia ser nesse nível. Eles já sabiam que a retaliação ia ser nesse nível. E Israel ainda não entrou ainda com seu exército na faixa de Gaza, porque sabe que existem ali muitos explosivos armados, muitas armadilhas ali, que quando o exército entrar vai explodir tudo ali, vão matar muita gente, né? E Israel ainda avisa quando vai bombardear, né? Avisa para que evacuar, saiam, né? para que evacuem, mas mesmo assim não tem como ter controle sobre aquelas bombas enormes ali, não tem como ter controle não. Né? Mira num alvo, acerta no outro, complicado. Vamos lá, Brenão.